Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. Eu sou a professora Aline Rosseto, eu sou licenciada em Matemática, mestra e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. E trabalharei com você essa disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. Bom, quando a gente fala do cálculo, nós conseguimos ter diversas aplicações em diversas áreas, seja na engenharia, dentro da própria matemática, na física, na química, em outras áreas também do conhecimento, a gente consegue aplicar a ideia do cálculo. Por quê? Porque quando a gente fala em cálculo, eu estou pensando numa função que vai ser estudada, ou melhor, numa função que modela um determinado fenômeno, e esse fenômeno pode ser estudado. Mas aí o que a gente vai analisar? A gente vai analisar a função, o seu comportamento, o seu domínio, o seu contradomínio, entre tantas outras coisas que a gente pode analisar de uma função, que na verdade a gente também está analisando o fenômeno que está sendo estudado. Então, quando eu falo do cálculo, nessas diversas aplicações, eu consigo analisar uma taxa de variação, eu consigo analisar uma velocidade média, e ao longo das nossas aulas nós vamos trabalhar com todos esses exemplos, com essas situações, ok? Para a aula de hoje, né, como que será a nossa aula? Eu trouxe na verdade, eu trouxe a ementa da nossa disciplina para a gente analisar, ver quais serão os conceitos estudados, na verdade, os conceitos que serão estudados, né? Quais são esses conceitos, o que nós veremos ao longo dessas 12 aulas. Então, nessa disciplina, nós teremos 12 aulas. E cada aula acaba uma complementando a outra, uma trazendo, né, buscando e tendo características da outra, com funções, tipos de funções, aplicações. Então, a gente vai ver essa ideia de função, função afim, função quadrática, função trigonométrica, função exponencial, que são situações, são funções que modelam diversas situações como fenômenos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, eu trouxe, nessa aula 1, a gente vai falar de função afim, que é um tipo específico de função, ou também chamada de função polinomial do primeiro grau, nós vamos ver as características. E o plano de ensino da nossa disciplina, né? Então, quais são os conteúdos, os tópicos que nós veremos ao longo dessas 12 aulas da disciplina. Então, primeiro, né, na aula de hoje a gente vai falar de função afim, alguns conceitos, algumas propriedades que a gente precisa analisar. Função quadrática, então, na primeira unidade, nós vamos falar de funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica e funções trigonométricas. Como que a gente vai analisar cada uma? Quais são as características de cada uma dessas funções? Porque, veja, como elas estão separadas, cada uma tem a sua característica. Então, desde que eu consigo analisar qual é, por exemplo, se eu apresentasse uma função para você e você olhasse e falasse assim, eita, e agora? Que função é essa? Será que é uma quadrática? Será que é uma exponencial? Será que é uma trigonométrica? E ao longo das aulas você vai ver que todas têm uma característica. A função afim, ou a função polinomial do primeiro grau, ela é do tipo ax mais b. A quadrática, ax quadrado mais b. A exponencial, a elevado a x. A logarítmica é x na base a. Então, a gente consegue diferenciar. E a trigonométrica, seno de x, cosseno de x, tangente de x. Então, a gente diferencia. Bateu o olho, você sabe qual é o tipo de função que você vai estar trabalhando. Por que é importante a gente falar dessas funções? Como eu já disse, as funções modelam fenômenos. Esses fenômenos a gente analisa, né, verifica, toma decisão, extrapola o que a gente tem. E quando nós formos trabalhar, por exemplo, com a ideia de derivada, que é uma taxa de variação, então se eu tenho uma função, a minha função também pode variar, eu vou trabalhar com a derivada numa função afim, numa função quadrática,
numa função exponencial e logarítmica e numa função trigonométrica. Então, eu consigo, né, levar essas ideias de funções também para a ideia de derivada. Na unidade 2, veja que nós já vamos começar a analisar derivada e também o que é o limite. Limite, quando eu tenho uma função e naquela função eu vou analisar qual é o comportamento daquela função. Se ela se comporta, né, de que forma? Se eu tenho um número muito grande sendo analisado na função ou se eu tenho um número muito pequeno sendo analisado na função. Qual é o comportamento? O que é esse limite? Quando eu falo de continuidade, onde eu analiso essa continuidade? E de forma geral, o que é essa derivada? Porque quando a gente fala de derivada, vou analisar essa taxa de variação, nós temos algumas regras. Então, se eu tenho uma soma, uma multiplicação, uma subtração, como que eu faço essa derivada, né, dessas funções? Na unidade 3, nós continuaremos vendo regras de derivação. Por quê? Algumas funções, né, em algumas situações, a gente consegue misturar funções. O que isso significa? Significa que se eu tenho uma composição de funções ou uma função composta, como que eu derivo? Será que é a regra geral? Não. Nós teremos que utilizar a regra da cadeia. Se eu tenho o produto e a divisão entre funções, como que a gente trabalha com essa regra? Com essa derivada? Tem que analisar a regra. Se eu tenho uma exponencial e logarítmica também, ou uma trigonométrica e as derivadas sucessivas, que são derivadas de derivadas. Então, veja, aqui nós vamos analisar todas aquelas 4 funções que a gente viu na primeira unidade. Afim, quadrática, exponencial, logaritmo e trigonométrica, tá? Então, vem complementando. Lembra que eu falei que é uma sequência? E na unidade 4, levando em consideração também essas funções, que são situações, são fenômenos modelados, nós vamos analisar a otimização da derivada. O que é otimização? Como essa palavra já diz, vem da ideia de otimizar. Otimizar o quê? Otimizar um fenômeno, otimizar uma situação. Por exemplo, uma empresa, ela precisa fabricar algumas caixas para embalar os seus produtos. Qual será o melhor formato para a caixa para que eles consigam colocar o máximo de produtos possíveis? Então, essa é a ideia é otimizar o espaço, otimizar uma área, otimizar um lucro, minimizar os gastos. Então, aqui, além da gente falar de otimização, nós também vamos analisar máximos e mínimos, porque se eu tenho uma função, ela modela uma situação, eu quero, né, ter o máximo de lucro, ou um lucro máximo. Aí eu quero ter um custo mínimo, né? Então, a gente consegue analisar trabalhando com essa ideia de otimização da derivada. Concavidade e pontos de inflexão. O que é essa concavidade, o que esse ponto de inflexão vai me dizer da função, e a ideia de otimização, que está relacionada com o otimizar, seja uma função, seja uma situação. Ok? Então, basicamente, esses serão os conceitos das nossas aulas de cálculo 1. Então, eu vou chamar de forma carinhosa, né? A disciplina chama cálculo diferencial e integral. Nós vamos chamar de cálculo 1. Por que eu estou diferenciando o cálculo 1? Porque bem provável que você terá, na verdade, não, bem provável não. Nós temos outros tipos de cálculos. Essa é a forma correta. Nós temos o cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. E você vai ver, caso você tenha essas outras disciplinas, que é uma continuidade. Quando, por exemplo, em cálculo 2 fala de integral. Mas o que você integra? Você integra uma função. Cálculo 3, você também tem algumas aplicações. Cálculo 4, nós vamos ver a ideia de série, de sequência, e você utiliza derivada para aplicar dependendo do comportamento de uma série. Então, por exemplo, uma série de Taylor, sabe? Então, a gente precisa desses conceitos para resolver determinadas situações, determinados problemas. Então, ao longo da nossa aula,
nós vamos ter alguns objetivos. Então, qual que é o objetivo do cálculo? De forma geral, ele é responder a algumas determinadas perguntas, analisar um comportamento, um fenômeno por meio de uma função. Aqui, ó. Como que a gente representa uma função? Depende do tipo de função. E que tipo de situações podem ser explicadas por meio das funções? Várias situações podem ser explicadas, desde uma função polinomial do primeiro grau, que é essa ideia de comportamento linear. Então, uma corrida de táxi pode ser modelada por uma função linear, o abastecimento de um carro. Agora, nós temos outras situações que podem ser modeladas por uma função quadrática, uma função exponencial, por exemplo, um crescimento de uma determinada bactéria. Se eu tenho uma bactéria que cresce muito rápido, eu posso analisar o seu comportamento e, dependendo, verificar. Ela cresce exponencialmente. Agora, se ela diminui muito rápido, né, ou alguma outra situação, por exemplo, um medicamento que você toma e ao longo do tempo, a substância que compõe, então um determinado tipo de substância, o seu organismo vai absorvendo, então ela vai diminuindo ao longo do tempo. A gente pode pensar numa função logarítmica. Então, são várias situações que a gente pode explicar por meio de uma função, ok? Mas o que é uma função? É uma lei, uma regra, que vai associar a cada elemento X em um conjunto D, chamado conjunto domínio, exatamente um elemento chamado f de x em um conjunto E. Então, a gente consegue relacionar esse conjunto D com o conjunto E, ou seja, um elemento do X, na verdade, o elemento X com o elemento Y, chamado de f de x. E quando a gente está analisando uma situação assim, o x ele é chamado de variável independente e a f de x uma variável dependente. Vou colocar um exemplo aqui de uma função para a gente analisar essa situação de variável dependente e independente. 2 mais 3x, tá? Imagina que eu tenho essa função. O que o x é? Por que ele é uma variável independente? Por quê? Para eu achar a f de x, ou também chamado de y, eu dependo do valor de quem? Do x. Então, se o x é igual a 1, quanto será que vai ser o y? Então, se eu colocar x aqui igual a 1, quanto que é o y? Então, 2 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. 3 mais 2, 5. Então, o y ele é igual a quanto? 5. Viu que para eu chegar no valor do y, de quem eu precisei? Do x. Então, o x é uma variável independente. Por quê? Porque o meu y, ou a minha f de x, é uma variável dependente. Aqui, quando eu falo ou, eu quero te mostrar o seguinte, você pode encontrar das duas formas, tá? Y ou f de x. Então, eu escrevi a função como f de x, porque é mais comum você encontrar dessa forma. É a função em relação a quem? A x. Então, a função depende da variável x. Aqui é uma representação em forma de diagrama. O x, que é um elemento do domínio, ele vai ter a sua f de x, ou também o seu y no contradomínio. O A, ele vai ter a sua f de A. Um H aqui vai ter o seu f de H aqui. E aqui, como que eu saio do x para chegar no meu f de x? Por meio de uma função, de uma relação, ou de uma lei de formação, ou por meio de uma regra. Como eu mostrei aquela regra anterior ali, ó. 2 mais 3x, ok? Aqui, então, eu tenho o domínio e aqui nós temos o contradomínio. Então, essa é uma representação também de função, que é uma relação. Aqui alguns exemplos que traz essa dependência. Então, se eu tenho a área de um círculo, ela vai depender do quê? Do tamanho do seu raio. Dependendo do tamanho do raio,
a área pode aumentar ou diminuir. Nesse caso, quanto maior o raio, maior vai ser a área. Quanto menor o raio, menor vai ser a área. E aqui você pode ir mudando valores, ó. Se você colocar o raio como 2, a área do círculo vai ser 4π. Dependendo da unidade de medida, poderia ser centímetros quadrados. Se você colocar o raio como 8, a área do círculo vai ser 64π centímetros quadrados. Então, aquela ideia de a área depender do raio, por quê? Se você muda o valor do raio, a área vai mudar. Ou seja, se o raio você vai, para você ter o valor da área, você precisa do raio. Então, por isso que a área depende do raio. A população humana P, né, do mundo, depende do tempo. Depende, então. E aqui eu chamo a atenção pelo seguinte. Pode ser que quanto maior o tempo, maior é a população. Pode ser que quanto maior o tempo, menor a população. Se a gente for analisar a população aqui está de 1950, e a população hoje, o que será que aconteceu? Será que a população aumentou ou a população diminuiu? Então, a gente pode trabalhar com essa ideia. Então, conforme o tempo muda, a população também vai mudar. E o outro exemplo é de enviar um envelope pelo correio. O custo, ele vai depender do quê? Do peso. E aqui analisar, quanto maior o peso, maior o custo, ou se eu tenho um intervalo em que, se eu enviar um envelope, um objeto de meio quilo ou de 1 quilo, será que o peso é o mesmo? Então, são situações em que nós temos a função e ela pode ser modelada, ok? O método mais comum de visualizar uma função consiste em fazer o seu gráfico. Então, além de nós termos essa ideia do gráfico, nós também temos aquela ideia da f de x que eu falei para você. Que é o quê? Uma representação, uma lei de formação que, para a função afim, ela é ax mais b, tá? Nós vamos ver isso. Se a f for uma função com domínio D, então o seu gráfico será o conjunto de pares ordenados x, f de x com x pertencente a D. Vamos analisar isso. O que é um par ordenado? Par, como a palavra diz, são 2. Aqui no caso, x e y. Por que ordenado? Porque eu tenho uma ordem. Quando você for, né, e se precisar construir um gráfico de uma função, por exemplo, e aqui independe do tipo de função. Se é uma função afim, quadrática, exponencial, logarítmica, trigonométrica, sempre, isso nunca vai mudar. Lembra que você tenha visto no seu ensino médio plano cartesiano, em que você vai marcando os pontos? O eixo X é esse eixo da horizontal e o eixo Y é o eixo que está na vertical. Isso nunca vai mudar. Sempre vai ser desse jeito. O X vai ser o primeiro e o Y vai ser o segundo. Por exemplo, se eu desse um ponto 1 e 2 para você, esse é um ponto A. Como que a gente marca no plano cartesiano? O 1, ele é o do x, e o 2, ele é o do y. Então, nós vamos vir aqui na reta x, ó, que é uma reta que pode ser numerada, ou você mesmo está numerando. E aqui, cada um desse corresponde a um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde está o 1? O 1 é o primeiro aqui, ó. Porque aqui na origem, que é o centro, é o 0. Que na verdade é o 0, 0. 0 do x, 0 do y. O 1 está aqui. Onde está o 2 no y? Aqui, ó. Nós temos que achar o ponto que, na verdade, é o ponto de encontro entre eles. Então, eu traço uma reta pontilhada paralela ao eixo y e traço uma reta pontilhada paralela ao eixo x e o encontro entre x e y, nossa, que gigante, né? É o ponto A. Por isso que a gente precisa desses pares ordenados para construir um gráfico. E lembre-se, o gráfico independe, né, do tipo de função que a gente está analisando. Pertence ao D porque pertence ao domínio. Os valores do x aqui, ó, é o domínio da nossa função.
E nós vamos ver que o y, ele tem um contradomínio, mas essa relação aqui, ó, com o 2, vai ser chamada imagem. Aqui é um exemplo de um gráfico de uma situação genérica e que o gráfico, ele traz uma informação bem importante, porque ele mostra o comportamento ou o histórico da função. Como a função se comporta, como que a gente pode analisar essa função? Veja, o primeiro ponto e o último ponto. E aqui em azul nós temos o comportamento do gráfico. No x, da onde a função começa até onde ela termina, no eixo x, a gente chama de domínio. E para o y, da onde a função começa até onde a função termina, então, no menor ponto até o maior ponto, é o intervalo, que aqui a gente chama de imagem, e aqui a gente chama de domínio. Ok? Então, são representações que a gente tem de uma função. Eixo x e aqui o eixo y. Ok? Vamos então ver um exemplo para identificar essa ideia de função. O gráfico de uma função está na figura abaixo. A. Encontre os valores de f de 1 e f de 5. Quais são os domínios e a imagem da função? Então, vamos analisar esse gráfico, né? Então, aqui é o eixo y, bem torta, a minha reta, e aqui a gente tem o eixo x, tá? E aqui o eixo x. Nós queremos calcular a f de 1, ou seja, qual é... Quando eu falo em f de x, não é igual ao y. Quando eu falo f de 1, significa que o x, ele vale 1. Então, eu estou te perguntando qual é o valor do y para essa f de 1. Porque o x a gente já sabe, o x é quanto? 1. Então, aí nós vamos no eixo x, o 1 está aqui. E vou chegar até a função para saber qual vai ser o valor dessa função, ó. Então, a relação do eixo x com a função é bem nesse ponto aqui, ó. E no eixo y, qual que é esse ponto? É esse daqui, ó. Aqui é o 0. 1, 2, 3. Quem que é a f de 1? 3. Então, aqui, ó, a f de 1 é igual a 3. Vamos analisar agora quem que vai ser a f de 5. Então, nós vamos no eixo x e encontrar o elemento 5. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. A mesma ideia. Quando eu chego na função, é aproximadamente esse valor aqui, ó. Não chega exatamente no 1. Então, é aproximadamente menos 0,7. Aí você pode me perguntar, professora, por que menos? Porque quando a gente tem o plano cartesiano, à direita, né, no horizontal, a gente tem o x. Na vertical, nós temos o y. À direita, aqui são valores positivos para o x. À esquerda, negativo. Lembra que eu te falei que aqui é o 0, 0, ó. Acima do zero, a gente tem valores positivos. Abaixo, valores negativos. Aqui no y, a ideia é a mesma. Acima, ó, valores positivos. Abaixo, valores negativos. Por isso que a f de 5 é menos 0,7. Ok? Essa é a letra A. Mas também pediu o domínio da função. Lembre-se, domínio é no eixo x. Domínio. Imagem é no eixo y. Tá bom? E como que a gente analisa em um gráfico o domínio e a imagem? Nós vamos analisar onde a função ela está. Qual é o menor valor e qual é o maior valor da função. Naquele outro exemplo que nós analisamos, tinha uma situação parecida. Então, veja, aqui é o eixo x. Aqui vai ser o menor ponto da função. Quando a gente analisa no eixo x, ó, eu ainda tenho função até onde? Até aqui. Por isso que a função, ou melhor, o domínio da função é nesse intervalo de 0, que é o menor ponto aqui, ó. Mas, professora, ela não está saindo do 1? Esse 1 aqui é no y, tá?
Vamos prestar bastante atenção. Então, aqui é do zero, ó. O menor valor no x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, está indo da onde? Qual que é esse intervalo? Do 0 até o 7. Por que que eu falo intervalo? Porque dentro, na verdade, entre o 0 e 7, nós temos muitos números. Então, eu tenho 0,001, 0,1, 0,2, 0,3, né? 5,7, 5,77. Então, por isso que a gente fala em intervalo. Ok, agora vamos analisar a imagem. A imagem, nós vamos olhar para o eixo Y. Então, qual que é o maior valor aqui no eixo Y? Ó, então, a gente analisa onde a função está. E aqui, ó. Então, na verdade, essa é a imagem, que está variando de quanto? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, o maior aqui é 4 e o menor, menos 1, menos 2. Quem que é o menor valor? Menos 2. Quem que é o maior valor? 4. Por isso que aqui, ó, a função está variando do intervalo de menos 2 a 4, ou nós também podemos representar dessa forma. Aqui, ó, nós poderíamos ter representado que o menor valor para o domínio é o 0, ou seja, o x ele está variando de 0 até 7. Ok? Então, a gente analisou esse exemplo identificando qual é o comportamento de uma função, como que eu consigo analisar essa função, ok? E aqui algumas representações que a função tem. Ela pode ser expressa verbalmente, então por meio de palavras, e isso é muito comum você encontrar, então em uma situação problema, numa questão de prova, por exemplo, numa questão que até mesmo trabalhado em aula, como que essa forma verbalmente ela é apresentada? Então, você vai ter um texto, e desse texto você tem que interpretar e construir a sua função. Numericamente, pode ser que você encontre por meio de tabelas, visualmente, um gráfico, então nós já vimos gráfico, e de forma algébrica, que é uma fórmula ou uma lei de formação que vai representar ou modelar essa função. Ok? Então, algumas formas de representação de funções. Então, a gente falou de funções, de algumas formas que nós podemos representar essas funções, como que a gente pode trabalhar com essa ideia de função, ok? E agora nós vamos fazer uma situação problema para analisar como que isso pode ser identificado. Então, quando eu tenho, e aqui nós vamos fazer dessa descrição verbal, que está em forma de palavras, para uma fórmula, o quê? Algébrica. E aqui eu vou deixar um tempinho, vou ler, vou te explicar, para você tentar resolver. Então, diz assim: uma caixa de armazenamento retangular aberta na parte superior tem um volume de 10 metros cúbicos. O comprimento da base é o dobro de sua largura. Então, aqui, ó, o comprimento da base é 2 vezes a largura. O material da base custa 10 por metro quadrado, ao passo que o material das laterais custa 6 por metro quadrado. Expresse o custo total, então nós queremos saber o custo total dessa caixa como uma função do comprimento da base. Então, a gente vai ter que achar uma função que modela o custo que vai ser pago, né? Então, aqui no caso vai ser igual ao custo para produzir, né, essa caixa. Então, lembre-se, aqui a gente tem uma caixa retangular. Nós precisamos analisar, né, quais são as formas. Então, eu tenho ali retângulos. Qual que é a área de um retângulo? Comprimento vezes a largura. Quantos lados eu tenho com a mesma forma, ok? Então, eu vou deixar um tempinho. Aqui você precisa encontrar só a função. Não precisa encontrar outra coisa, tá? Não precisa aplicar um valor para determinar qual vai ser a área total ou o volume total
considerando que na parte superior tem um volume de 10 metros cúbicos, ok? Então, eu quero só uma função. Tenta analisar, tenta interpretar, relaciona o custo. Então, quantos metros quadrados tem uma lateral, quantas laterais tem esse mesmo formato e o preço que está sendo cobrado pelo metro quadrado. Já eu retorno e a gente faz junto essa correção, ok? Vamos então determinar qual é essa função, passo a passo, como chegar a essa função. Então, o que que a gente tem? Nós temos uma caixa, né, que tem um volume de 10 metros cúbicos, e nós precisamos expressar o custo total desse material em função do comprimento da base. Como que a gente faz isso? Então, é o seguinte, a área da base, ó, quem que é a base? Essa parte aqui. O que que é a área? Comprimento vezes a largura, 2W vezes W, por isso 2W ao quadrado. Assim, o custo do material em dólares para a base é de quanto? 10 vezes 2W ao quadrado. Por quê? Porque foi dito no enunciado que o metro quadrado era 10, né? Esse é um livro do Stuart, um livro de cálculo muito utilizado, que ao longo das aulas eu também vou indicar alguns livros para vocês, está em dólares, ok? Quanto aos lados,
2 tem a área, ó, W, aqui é H, esse é um lado. Esse vai ser o outro. Aqui é W, né? Que eu coloquei H. Deixa eu voltar. Se aqui é W, aqui também é W. Aqui é W, aqui é H, tá? Só que esse outro lado, que está de frente, são os lados que estão do seu lado. O lado que está à sua frente, a área dele é H e 2W. Por isso que a gente tem ou 2WH. Nós temos essas duas diferenças, tudo bem? 2WH vezes 2 e aqui 2WH, tá bom? São 4 lados que a gente tem, 2 medindo WH e 2 medindo 2WH. Por isso que a gente tem que fazer essa multiplicação. Então, como que vai ficar o custo total? A parte, né, da área da base, 10, que multiplica 2WH, mais a parte do custo das laterais, 6, que é o custo de cada lateral, né, o metro quadrado da lateral, 2WH mais 2 vezes 2WH. Aqui é feito a distributiva, então, ó, 2 vezes 2, aqui nós vamos ter 4WH, somando com mais esses dois aqui, ó. Então, ao todo, nós temos quanto? 6WH vezes 6, por isso aqui, 36WH. Só que foi dito no enunciado para nós escrevermos tudo em função de WH. E temos aqui esse H, ó. Então, nós vamos ter que substituir esse H. Por quê? Porque foi pedido para expressar C como uma função somente de W. Professor, e se eu chegasse nessa função aqui, estaria errado? Não. Você responderia a função custo. Você só não responderia que ela está toda em função da variável W, tá? Como que a gente muda essa variável? Uma outra informação dada no enunciado foi o volume. O que é o volume de uma caixa, por exemplo? O volume, ele é a multiplicação das 3 medidas que a gente tem, comprimento, largura e altura. H vezes 2W vezes W, ou W vezes 2W vezes H. Então, daqui, ó, nós temos 2HW ao quadrado igual a 10. Só que a gente quer substituir na expressão custo o H. Então, nós vamos isolar o H. Por isso que ficou 10 dividido por 2W ao quadrado. Quando você simplifica 10 com 2, fica 5 dividido por WH, que é o que nós temos aqui. Ok? E aí, na expressão, né, na função custo, no lugar onde tinha o H, veja aqui onde estava o H, ó. Então, essa parte de 20W ao quadrado eu repito, 36W também. O H que eu vou substituir por 5 dividido por W ao quadrado. E a gente também consegue fazer uma simplificação. O 20W ao quadrado, eu repito, não vai ter nenhuma mudança, só que aqui, ó, eu tenho 36 vezes 5, 180. W dividido por W ao quadrado. O que significa isso? Significa que eu tenho W ao quadrado, significa que eu tenho 2W. Ou é uma multiplicação aqui, ó, W vezes W. Tá? Eu simplifico o W do numerador com o W do denominador. Por isso que eu fiquei só com um W no denominador. Ok? Então, qual que é a função custo? Expressa só em função de W. 20W ao quadrado mais 180 sobre W. Com W maior que zero. Por que maior que zero? Porque a gente não tem volume ou área, ou seja, uma medida com valores negativos.
Aí você pode me perguntar, mas professora, que complicado, por que teve que substituir esse H? Veja, tem situações em que a gente tem apenas uma única medida, não tenho duas. Nesse caso, se você tivesse as duas e tivesse pedido para você calcular qual vai ser o custo de uma caixa que tem um H valendo 3 e um W valendo 5, por exemplo. Era só você substituir naquela primeira que a gente encontrou. Agora, se perguntasse para você qual é o custo de uma caixa que tem um W igual a 5, e você não sabe o valor do H. Se você tivesse a outra, ia ficar uma incógnita ali, ia ficar um valor para você determinar. E chegando a essa função que tem só o valor do H, você consegue determinar qual é o custo para se produzir essa caixa, ok? E essa situação é uma situação que nós poderíamos ter outras situações parecidas com essa, em que a gente tem que trabalhar com a função. Aqui, nós chegamos analisando, né, tanto uma função afim quanto uma função quadrática, que nós veremos ao longo da nossa aula. Das nossas aulas, né? O que é essa função afim? Então, nós falamos que uma função é uma relação que tem uma lei de formação. A função, que é uma relação entre dois conjuntos, aqui está dizendo que é uma função dos reais aos reais, ela é chamada de função afim ou polinomial de primeiro grau, quando existem dois números reais, A e B, tais que a função f de x igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Então, essa é a lei de formação, ou a regra, ou a fórmula que mostra para você que essa é uma função afim, ou uma função do primeiro grau, ax mais b. Essa é a fórmula, a forma genérica de apresentar uma função. Nós poderíamos apresentar com A e B, ó, tendo números. Então, aqui eu poderia representar 3x menos 7 menos meio mais 2/3 de x. Veja que por ser um número real, não tem que só ter um número inteiro. Eu posso ter fração, eu posso ter outros valores que representam essas funções. Então, aqui, ó, dois exemplos de função afim ou função polinomial do primeiro grau. E aqui eu quero te chamar a atenção no seguinte. Quem que é o A na primeira? Quem que é o B na primeira? Quem que é o A na primeira? Quem que é o B? Quem que é o A na segunda? E quem que é o B na segunda? Uma coisa que eu esqueci de falar, que era para eu ter falado lá no início da aula. Gente, qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda pelo chat, tá? O chat é a nossa ferramenta de interação. Então, não fique com dúvida. Eu volto no exemplo, a gente vai conversando, tá? Eu falo tanto que às vezes eu me empolgo e acabo esquecendo, mas não fique com dúvida. Vão mandando que a gente conversa, tá bom? E aqui, já respondeu aí para você qual que é o A e quem é o B? Vamos ver quem é? O A, veja, quem que é o A aqui, ó? É sempre quem está com o X. Quem que está aqui com o X? O 3. O A é 3. Quem que é o B? 7. Opa, o B ele é menos 7. Não esqueçam disso, tá bom? O sinal ele vai acompanhar o número. Da mesma forma, se eu tivesse o menos aqui com o 3, o A seria menos 3. Certo? Vamos lá para f de x, aqui essa segunda. Ah, o A é menos meio, professora. É? Não. Por quê? O A é quem está com o x, ó. Quem que está com o x? 2/3. Quem que é o B? Menos meio. Mas, professor, você fez de propósito, né? Mudou a ordem ali. Sim. Por quê? Porque você pode encontrar situações desse jeito. Situações em que você tem o x primeiro, que na verdade
o coeficiente do x vai ser o a, e o b é aquele elemento que está sozinho. Tá? Então, quem está com x é o a, quem está sozinho é o b. Vamos ver. Então, aqui eu tenho a função, ó. O a, ele recebe um nome, ele é chamado de coeficiente angular. O b é de coeficiente linear. O x é a variável independente e o y é a variável dependente. Isso nós vimos um pouquinho antes. Variável independente e variável dependente. Por quê? Porque a f de x, ou também, lembre-se aqui que nós falamos, que pode ser o y, vai depender do valor de x. Se o x mudar, o y muda. Agora, se o x ele não alterar, ele não vai ter essa mudança, ok? Aqui eu tenho um exemplo, ó, vamos ver essa função. F de x igual a 3x menos 2. Quem que é o a? 3. Quem que é o b? Menos 2. E essa é a função que modela ou que representa o gráfico, esse gráfico aqui, ó. O gráfico de uma função afim, ou uma função, ou também chamado de função polinomial do primeiro grau, é uma reta. Por que é uma reta? Porque a gente vai ver que a função afim ela tem um comportamento linear. E essa ideia de linearidade é representado por uma reta. Se você pegar essa função e for substituindo aqui no x, ó, valores, então você pode substituir no x, tanto valor positivo quanto negativo. Vamos olhar aqui, ó. A f de menos 1, vou colocar 3 valores para a gente analisar. A f de 0 e a f de 1. Por que eu quero fazer isso? Para te mostrar como que é possível construir uma reta, ou seja, um gráfico de uma função. Quem que é f de menos 1? Como que você encontra f de menos 1? No lugar do x, você substitui por menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3, menos 2, menos 0. No lugar do x, você substitui por 0. 3 vezes 0, 0, menos 2. 1. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Menos 5, menos 2 e 1. Se você for no plano cartesiano e substituir esses valores, você vai encontrar, né, a forma para representar essa reta. Então, 1 vai estar aqui no 1, ó. No 1. Menos 1 está aqui. Quando você analisa, ó, vai estar aqui no menos 5, ok? E assim a gente consegue construir essa reta. Veja, aqui é o A, certo? Aqui é quem? O B. O B é quando? Menos 2. O B é o coeficiente linear. Um pontinho bem importante que vale a pena você anotar. O B também vai ser o elemento onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Tá? Então, onde o gráfico cortou o eixo Y? No B. No menos 2, na verdade. Que é quem? B. Então, se você tivesse uma função f de x igual 2x mais 7 e fosse perguntado para você onde a reta ela corta o eixo, onde a reta corta o eixo Y, você já poderia responder ali no 7, tá bom? Então, a gente consegue ter essas situações, analisar como é possível construir uma função. E ao longo das nossas aulas, nós iremos fazer outros gráficos, analisar outras funções. Quando eu tenho uma parte que é crescente, quando eu tenho uma parte que é decrescente, como que a gente analisa essas situações, ok? Estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje, né? Na próxima aula, continuaremos com essa ideia de função afim. Hoje nós vimos o que é uma função de forma geral, iniciando essa função de polinomial do primeiro grau, e continuaremos com esse assunto na próxima aula.
Desejo um ótimo descanso a todos vocês, bom final de semana, se cuidem, né? Estamos vivendo um momento bem tenso, então é importante que nos cuidemos ao máximo. Se puder ficar em casa, fique em casa e vamos nos cuidar. Um abraço a todos e até semana que vem.